Graça e paz, meus queridos irmãos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala, Carlos André do canal Potiguar RGN Brasil, um canal eclético. E a partir de agora, meus queridos, nós iremos falar da mensagem da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, né? Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus do possível, do impossível, e tudo Ele pode fazer em nossas vidas. Portanto, se você não for inscrito ou inscrita do canal Potiguar RGN Brasil, vamos se inscrever, dar aquela forcinha, né? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E a partir de agora vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a partir de agora, Senhor, estamos aqui, meu Deus, na Tua presença, louvando-te, glorificando, exaltando o Teu santo nome, porque Tu és o Deus do possível, do impossível, Papai, e tudo, Jesus, Tu pode fazer. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que for assistir este vídeo, que seja abençoado por Ti, através da Tua palavra, para a honra e a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam amém. Meus queridos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. A partir de agora, meus queridos, eu quero falar para vocês a respeito do que realmente está acontecendo nesta era 21, né? Nesta era 21, que é nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, né? Mas infelizmente nós estávamos preparados, porque a palavra de Deus, ele já tinha nos alertado que quando chegasse a era 21, ia acontecer tudo isso. Irmãos contra irmãos, igrejas contra as igrejas, pastores contra pastores, né? E eu pergunto para você, meu querido, minha querida, aonde está Jesus? Aonde está o reino do céu para você? Aleluia. Portanto, eu vou ler aqui sempre os primeiros capítulos. Eu vou falar para você no momento que o mundo foi gerado. E depois eu vou passar para o Apocalipse, falando a respeito da revelação, né? Estou aqui abrindo a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde vai nos falar a respeito da geração do mundo. Você vê que quando Deus ele criou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas para que tenha a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, meus queridos, vamos aqui. Olha só, como naquela época não existia o que está acontecendo nesta geração. Exatamente isso. Olha só. Então a palavra de Deus diz o seguinte. Olha só. A criação do céu e da terra. Nós vamos falar primeiro sobre a criação. E depois nós vamos falar sobre o fim.
da criação. Aí você fala, mas como assim, Carlos? Como assim, Potiguar? O fim da criação. Porque tudo, meus queridos, que nós estamos presenciando hoje, é tudo pela vontade de Deus. É tudo, meus queridos, pela vontade do Espírito Santo de Deus. Exatamente isso. Meus queridos, eu vou ver aqui se está gravando, porque eu acabei de gravar um vídeo agora, mas eu me esqueci de colocar o áudio, né? Mas creio eu que esteja gravando. Só um instante, por gentileza. Está gravando, então vamos embora. Então, como eu estava dizendo, na época de hoje, nós já estávamos preparados para isso. Nós já estávamos preparados para com que tudo do que está acontecendo na era 21. Exatamente isso. Hoje você vê aí guerras, destruições, né? E tudo isso é porque o ser humano quer? Não. Tudo isso é da vontade do Pai. É da vontade do Senhor Jesus Cristo. Exatamente isso. Porque nós, seres humanos, nós somos teimosos. Aquilo que é para proteger a terra, o homem vai lá e derruba. Como lá no Rio Grande do Sul. Aconteceu aquele alagamento, que foi a cidade inteira invadida pela água, né? Algumas pessoas faleceram ali naquele lugar, algumas pessoas desaparecidas, outros na casa de parentes, e assim sucessivamente. Agora isso é pela vontade de Deus. Agora, por que isso aconteceu? Porque o próprio homem tirou a proteção das águas. Exatamente isso. Quando se tira a proteção da água, a tendência daquela água, quando ela aumenta, a tendência dela é invadir. Isso, exatamente isso. Então, tudo isso, meus queridos, é permissão de Deus. Lá no Rio de Janeiro, o mar invadindo estradas, invadindo casa, bairros, tudo é permissão de Deus. E Jesus sempre ele falou que vinha desta maneira. Ele vinha buscar aqueles que são escolhidos dele. Exatamente isso. Porque a palavra de Deus diz assim que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Exatamente isso. Você veja que antigamente, lá para o ano de 1000 e pouco, o evangelismo, fala a verdade, era comércio. Às vezes tinha pessoa que não poderia ver aquela igreja crescer. Aí falava, então se o negócio está tão bom, eu vou colocar uma igreja para mim. Mas, é como diz a palavra de Deus, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Não adianta você querer fazer o evangelismo de comércio, porque você fazendo isso, Deus não entra neste lugar. Você pode chamar pelo nome dele conforme for,
Mas Deus não entra neste lugar. Exatamente isso. Deus sabe os que são os verdadeiros e os falsos adoradores. Exatamente isso. Porque Deus conhece o meu coração, também conhece o teu coração. E Ele sabe quais são os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. É o que realmente está acontecendo no tempo de hoje. Você vai lá na rede social, na internet, você vê que tem funk hoje. Está acontecendo a desobediência com Deus. Hoje você vê que estão todos indo pela desobediência de Deus. Porque Deus, Ele não colocou o que realmente está acontecendo na época de hoje, dentro das igrejas evangélicas. Às vezes você sabe aquela igreja que é de Deus e sabe também quais são as igrejas que não é de Deus. Olha só. Então, significa que nós estávamos preparados para tudo isso. E às vezes a pessoa pensa que quando ela começa a girar, ela pensa que ali está o Espírito Santo de Deus. Mas não. Ali está o espírito enganador. Você veja que até no tempo de hoje, até o inimigo ele sabe falar em línguas estranhas. E ali está tem uma tal da a Candomblé. É uma igreja aí que nem sabe se é da Assembleia ou se é do Candomblé. Aí o que acontece? Eles pensam que estão ali adorando a Deus. Mas não. Eles não estão adorando a Deus. Porque ali a gente não vê a palavra de Deus. Ali a pessoa não vê a presença do Espírito Santo. Ali eles vão apenas para dançar. Vão para dançar. E aonde está a mensagem da palavra de Deus? Às vezes eles pensam que Jesus está ali naquele lugar, mas não. Porque Jesus fala o seguinte, que eu não vou colocar o meu Espírito Santo aonde não cabe o meu Espírito Santo. Exatamente isso. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe quais são os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Deus sabe quem é os seus verdadeiros profetas e os falsos profetas. Exatamente isso. Às vezes, na época de hoje, meus queridos irmãos e amigos, tem pessoas que estão sendo enganadas. Exatamente isso. Às vezes tem pessoas também que têm fé. É porque a palavra de Deus nos fala o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Repito, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tem fé, que no momento que aquele homem está orando por você, e se realmente ali você está sendo curada, você vai depender da tua fé. Não é através da fé do pastor, não é através da fé de ninguém. Porque às vezes tem deles que quando vai fazer a oração, faz, Deus, se não for pela fé dele, que seja pela minha. Depende. Porque que nem eu sempre falo e continuo dizendo. Deus conhece o meu coração e conhece o teu coração. Não vá, você pode enganar a humanidade, você pode me enganar outras pessoas, mas a Deus você não engana não. Porque Deus sabe quais são os verdadeiros e os falsos adoradores. Exatamente isso. Então, meus queridos, vamos aqui, que eu quero falar para vocês como foi gerado o mundo, né? Que hoje, na maioria das igrejas, realmente, nós devemos para aquelas pessoas, aqueles irmãos
que aceita a Jesus Cristo como seu Salvador, nós temos que ensinar para ele ou para ela como realmente o mundo começou. Porque às vezes a gente não vê mais igrejas falando sobre o início do mundo. Não. Aí a pessoa fala, mas isso aí é do tempo dos antigos, isso aí já passou. Não, não passou. Aquele que pensar que a palavra de Deus passa, esse totalmente está enganado. Exatamente isso. Está totalmente enganado. Porque céus e terra passarão, as nuvens passarão, os dias se passarão, as noites se passarão. Tudo que nós convivemos e vivemos aqui na terra passará. Mas a palavra de Deus nunca há de passar. E nós temos que ensinar para essas pessoas de hoje, começando do início do mundo, do princípio, do começo da Bíblia. São coisas que realmente não estão acontecendo. Exatamente isso. Às vezes a pessoa fala, meu Deus, como é que o mundo começou? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia vai te dizer, e Jesus vai falar para você também, como o mundo começou, como o mundo era antigamente. Exatamente isso. E a partir de agora, aqui em Gênesis, capítulo 1, olha só. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que fala assim sobre a criação do céu e da terra. A criação do céu e da terra. Olha só. E de tudo o que nelas se encontra. E aqui no versículo 1, meus queridos, diz o seguinte. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Olha só. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face da terra. Repito, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Exatamente. Olha só, para que você veja que tudo foi comandado por Deus, tudo que acontece hoje, as maravilhas, tudo que acontece quando Deus criou o mundo, é o que nós estamos presenciando hoje. Exatamente isso. E aqui no versículo, olha só o que foi que Jesus falou. Olha só o que Deus falou. Aqui no versículo de número 2, diz assim. Deixa eu ver aqui. Não, desculpa, versículo 3. Que diz assim. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Repito, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Olha só. Então é por isso, se você apagar a luz, você não enxerga nada. Por que não enxerga nada? Porque quem separou isso foi Jesus, foi Deus. Como o dia. O dia, você vê tudo, você vê que quando você vê tudo, as luzes se apagam. As luzes se apagam. E o dia permanece. E quando o dia se acaba, as luzes voltam para clarear as trevas. Então, há separação entre as luzes e as trevas. E
tudo aquilo que Deus fez, ele achou bom. E assim ele foi criando. Olha só o que ele foi criando ainda mais. Estamos aqui no versículo, deixa eu ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha só, versículo de número 5 diz assim, meus queridos. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Olha só. Então é que eu sempre falo para você que quando Deus fez a separação, ele chamou a luz dia e as trevas noite. Então tem separações. Louvado seja Deus. E continuando aqui na palavra de Deus, meus queridos, olha só, versículo de número 6, não, versículo de número 7. E fez Deus a expansão e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim se foi. E chamou Deus a expansão os céus e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Ou seja, que cada dia Deus ia fazendo uma separação para que esse mundo ele fosse perfeito para ele. Exatamente. Para que esse mundo ele fosse perfeito para ele. Então, às vezes a gente fica em dúvida. Como é que, meu Deus, como é que o mundo foi feito? Vai na palavra, pega a tua Bíblia, leia, porque aí Jesus vai falar para você como o mundo foi criado. E naquela época, meus queridos, não tinha aflições, naquela época não tinha atribulações, naquela época não tinha nada do que realmente está acontecendo hoje. Exatamente isso. Então, tem algumas igrejas que realmente estão precisando ensinar aos novos convertidos, aqueles que querem saber como o mundo foi criado. Exatamente isso. Eles querem saber. Então, continuando aqui, versículo de número 9. Olha aqui. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar e apareça a porção seca. E assim se foi. E versículo 10 diz o seguinte: e chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. Olha só. Então, é que eu sempre falo para vocês. Tudo que tem aqui na terra não nos pertence, mas sim pertence ao Senhor Jesus Cristo. E Ele nos colocou aqui no mundo para que nós possamos cuidar, para que nós possamos viver. Exatamente. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. Às vezes tem pessoas, quando ela tem uma conquista, ela não agradece. Ela não agradece. Então o que é que acontece? Ela perde.
Ela perde, só vai lembrar de Deus quando ela perde. Exatamente isso. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: eu dou, mas também eu tiro. Repito, a palavra de Deus diz: eu dou, mas também eu tiro. É. Por quê? Porque o ser humano é ignorante. Quando ele tem alguma conquista, ele só se lembra dele. Não se lembra de Deus. Não se lembra de Jesus. Não. Só se lembra dele. Eu, principalmente, graças a Deus, tudo o que Deus faz comigo, eu não estou rico, pessoal, mas tudo aquilo que Deus faz comigo, eu agradeço. Eu agradeço. Agradeço pelo um prato de alimento. Agradeço por cada dia que se passa. Agradeço por cada ano da minha vida. Toda vez que eu completo um ano da minha vida, eu agradeço a Deus. Por que, meus queridos, que tem que agradecer a Deus? Porque é uma vitória. Cada ano que se passa na sua vida é uma vitória. Então nós temos que agradecer cada ano que se passa. E tudo aquilo que a gente consegue também tem que agradecer a Deus. Toda a conquista que Ele nos dá, nós temos que agradecer a Deus. É. Porque ali não foi só você sozinho que conseguiu, não. Para o mundo foi só você. Para o mundo foi só você que conseguiu. Que às vezes tem pessoa, eu consegui com meu suor, eu trabalhei bastante, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas onde é que está Deus no teu coração, meu amigo, minha amiga? Aonde é que está Deus no teu coração, meu querido, minha querida? Aonde? Exatamente isso. Aonde está Deus na tua vida? Porque tudo que você tem hoje, você tem que colocar primeiramente agradecer a Deus, porque é Ele que te deu, tá? É Ele que te deu. Não foi você que conseguiu sozinho, não. Às vezes você fala, eu consegui sozinho, mas não foi, não. Foi Deus que te deu. Porque tudo que tu tens é Deus que te dá. Exatamente isso. Deus te dá força para que você possa lutar e buscar. Deus te dá força para que você possa conseguir. Exatamente isso. E às vezes a pessoa ela é muito mal agradecida com Deus. Exatamente isso. Entendeu, meus queridos? Então o mundo é assim. O mundo é desse jeito. Então nós temos que agradecer por tudo. Olha só aqui em Gênesis. Tudo que Deus fez, Ele achou bom. Tudo que Deus fez, Ele achou bom. E tudo aquilo que Deus achava bom, Ele continuava fazendo. Até chegar na criação da humanidade. Primeiramente, Ele construiu os céus e a terra. Construiu céu, terra e mar. Em seguida, construiu as árvores, deu vida para as árvores. Para que o mundo possa ter mais vida. E quando Ele construiu as árvores, Ele construiu o homem. E quando Ele viu que o homem estava sendo só, que era o Adão, mas é como diz aquele ditado, que antes do Adão, teve o tal de nível, eu me esqueci até o nome, estou com o nome aqui na minha cabeça, me esqueci. É um nome meio complicadinho de falar, mas foi o primeiro homem, o segundo foi o Adão. E da costela do Adão foi tirada a Eva. Entendeu, pessoal? Então, nós temos que tudo que acontecer, nós temos que agradecer a Deus. E aqui, continuando aqui na palavra de Deus, olha só, versículo de número 11, né? Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Olha só, e disse Deus,
produz a terra. Olha só, repito, e disse Deus, produz a terra, né? Erva verde e erva que dê sementes a árvores frutíferas, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando sementes conforme a sua espécie. Olha só, espécie árvore frutífera, cuja a semente e está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ou seja, que quando Deus colocou a erva verde, para que essa erva verde desse semente, para que pudesse nascer as árvores frutíferas, tudo pela criação do mundo. Então é isso que vocês têm que aprender na Bíblia, para que vocês possam ter o amor pelas árvores, pelos animais, pela humanidade. São coisas que realmente, infelizmente, não está acontecendo. Nós estamos aqui no século XXI. Nação contra nação. Reino contra reino. Filho contra pai. E pai contra filho. Você veja que hoje, a gente quando vai dar conselho, eles não querem. Eles não querem exatamente isso. Eles gritam em nossas faces, dizendo que é de maior, já sabe como é que é o mundo. Por quê? Porque eles são mais antigos do que nós, que temos a experiência do mundo. Exatamente isso. Ou seja, eles querem ser mais antigos do que nós. Essa é a juventude de hoje. Querem ser mais antigos do que nós. Exatamente isso. Mas Jesus fala: amai uns aos outros, como eu vos amei. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, para falar com Deus, tem que passar por Jesus. É por isso que tem um hino assim, que diz assim: passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cuida da minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cuida da minha vida. A casa é tua, é tua. Oh, glória. Então, é o que está acontecendo, meus queridos. Está faltando aquilo que realmente existia. Exatamente isso. Então, continuando aqui no Gênesis, olha só, aqui no Gênesis, capítulo de número 13. Versículo de número 13, perdão. Capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte: e foi a tarde e amanhã o dia terceiro, olha aí. E disse Deus: haja luminares, olha só, haja luminares na expansão
dos céus, para, olha só, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Ou seja, essas luminares que a Bíblia nos ensina é a lua, as estrelas e o sol. Então, para que possa ter separação entre dia e noite, exatamente isso. Então, tudo, meus queridos, que Deus fez, Ele fez com amor. Mas só que a humanidade é que destruiu tudo. É por isso que hoje acontece do que está acontecendo. Casas sendo levadas pelas enchentes, casas sendo tomadas pela água. Por quê? Porque o culpado é o homem. Não é Deus, é o homem. Então Deus, ele mostra que ele é Deus. Que não é um homem que manda na terra. Quem manda na terra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente isso. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, né? Estamos aqui na terça-feira, estou aqui levando esta mensagem e eu quero agradecer a você, meu irmão, a você, meu querido, minha querida, a você que colocou o nome de Carlos nas suas orações, muito obrigado. Que Deus te dê em dobro, né?